Oh, você de novo, amigão. É, eu, Cleber Caverna e você. Amigo, vamos dar sequência mais um pouquinho na nossa revisão pro Enem? Agora nós vamos falar sobre parte de população mais uma vez, só que estruturas demográficas. Vem comigo, vamos lá. Tchau! Olha só, estruturas demográficas também aparece muito em prova. Velho, o que eu tenho que trabalhar aqui? São três as estruturas demográficas. Uma é a estrutura sexual. Então, a estrutura sexual. Ô, meu amigo exótico, o que você vê na estrutura sexual? Na estrutura sexual você vê os gêneros. Gêneros. Você tem o gênero masculino e o gênero feminino. Vamos pegar aqui o Brasil como exemplo, tá? O Brasil 2010, o censo 2010. A gente tinha, naquele momento, aproximadamente 51% de mulheres para 49% de homens, ou seja, mais mulher do que homem. Então, ela trabalha os gêneros. O que a gente pode colocar na transversalidade desse tema? Você pode pegar aqui as questões por exemplo, envolvendo temas transversais. Transversais, que podem conversar com esse tema. Por exemplo, a questão da homofobia, né? A questão envolvendo a homofobia, a intolerância, pode ser um tema, inclusive, da redação. A questão envolvendo a violência contra a mulher, é um outro ponto que pode ser trabalhado, a violência contra mulher. Então, são alguns temas que às vezes podem aparecer dentro dessa questão da estrutura sexual. Muito bem. Segunda estrutura é a estrutura etária. Vamos falar pela etária primeiro. Então, deixa eu só apagar aqui, estrutura etária. A estrutura etária, o que ela trabalha? Ela vai trabalhar as idades. Nesse contexto, irmãozinho, você vai lembrar o seguinte, você tem o velho, você tem o adulto e você tem o jovem, ok? É, moleque, é isso aí. O jovem geralmente vai de 0 a 19 anos. Se nada... às vezes pode aparecer um gráfico que coloca com 21, mas normalmente não apareceu, está subtendido. De 20 a 59 anos é o adulto. E de 60 até Deus sabe quanto é o velho. Só que é interessante eu perceber que existe uma coisa chamada pirâmide etária, tá? A pirâmide etária, ela também é importante você conhecer, por quê? Porque ela vai colocar essas pessoas dentro, tá? Dentro de um parâmetro. Por exemplo, vamos lá, o jovem ele está na base da pirâmide, o adulto está no meio e o velho está no ápice. Sempre a pirâmide é assim. Então, vamos exemplificar a pirâmide brasileira, a atual. Ela trabalha mais ou menos assim, ó. Você vai ter uma pirâmide atual, né, a brasileira, onde ela é dividida em duas partes. Você tem o masculino, você tem o feminino. Agora ficou bom. Então, olha só. Ó, vou dividir em três partes. Também, masculino e feminino? Pois é. Aí, olhando aqui, eu tenho aqui, ó, é a base. Aqui é o meio. E aqui é o ápice. Sendo assim, eu vou dizer que a base de jovens, o meio e o ápice. É uma base larga. Nesse caso aqui, essa pirâmide, por exemplo, aqui é da década de 1970. Hoje a nossa pirâmide ela está um pouquinho diferente, ó. Ela faz mais ou menos isso aqui. Ou seja, ela está diminuindo aqui na base porque está caindo a quantidade de filhos por mulher. Bom, a terceira estrutura é a estrutura econômica. Na estrutura econômica, eu vou ver os setores econômicos, e aí é interessante se lembrar do setor primário,
o secundário. Isso é legal, hein? E o terciário. Esses três setores. O primário, basicamente, é o quê? Agropecuária e extrativismo. O secundário é o quê? Indústria. A indústria. Mas não só a indústria, eu posso acrescentar também a construção civil. E eu ainda tenho aqui o terciário. O terciário entra com comércio. Não só comércio, eu também posso colocar serviços. Às vezes alguém fala num tal de quaternário. Esse quaternário aí seria basicamente o quê? Ele seria ligado à área de comunicação. Então tá ligado à parte de comunicação, na parte de TI, tecnologia da informação, na parte, por exemplo, de informática, etc, né? Mas assim, não é oficial. Esse daqui é o ponto normalmente mais utilizado, ok? Então, com isso, a gente encerra mais essa nossa sequência de dicas e eu te vejo daqui a pouco mais uma aula que tá vindo por aí, ó, linda. Muito obrigado.